Bom dia! Ação excepcional, quinta-feira. Hoje, dia 6 de fevereiro, nós vamos ler Provérbios 6. Vocês já estão aí ligadinho, adaptado. Provérbios 6. E a gente está lendo na versão da Bíblia Viva. E aí, já acordaram, já tomaram café, já fizeram algum treino, já se exercitaram, já fizeram a oração. O que vocês fizeram hoje, hein? 9 da manhã. Aqui em Barueri chove todo dia, tem chovido todos os dias, há umas 2 semanas. O sol dá uma aparecidinha, a gente põe a roupa no varal e já vem a chuva. Bom dia, Maurício, quanto tempo? Bom dia. Faça um excepcional dia. Então vamos lá, Provérbios 6, esse Provérbios aqui é forte. É meio que uma continuação do que estava do de ontem, né? Ontem a gente leu falando sobre o jovem não se enveredar pelo caminho das prostitutas, porque isso pode trazer muito prejuízo para a vida dele, né? O cara ou a esposa que troca a água da sua própria cisterna para ir saciar a sede fora, né? Então, quando eu acredito que o de amanhã também vai falar alguma coisa a respeito disso, sobre prostituição, adultério, pecados na área da sexualidade. Por que Salomão fala bastante disso? Porque uma pessoa sábia, ela não tem esse tipo de atitude. Esse tipo de atitude está associado a uma pessoa tola, ao perverso, né? A pessoa sem juízo, porque traz muitos prejuízos para a nossa vida, muitos prejuízos. E aqui está falando uma pessoa que sabe o que está falando. O peso e as tristezas, as dores que uma sexualidade distorcida, né, pode causar na nossa vida. Ontem a gente leu o verso que diz assim: aproveite bem essa bênção que você recebeu, que é a capacidade sexual, e use ela com sua esposa, com o seu marido. Tenha isso, entenda que isso é uma bênção que Deus te deu, os seus hormônios, o seu libido, é uma coisa abençoada, né? Mas tem que usar dentro do contexto certo, dentro das normas que Deus colocou. Porque se a gente vai para um caminho em que a gente tem o marido em casa ou tem a mulher em casa e fica na rua, ou se você é um jovem, ao invés de assumir um compromisso sério com uma mulher, você fica, né, de galho em galho, né? Você fica com uma aqui, outra ali, e paga para ter as suas aventuras nos prostíbulos. Ah, mas é muito bom, é divertido, mas isso no final traz dores. São aqueles caminhos que no começo parecem bom, mas o final é a morte. E quando Salomão vem trazendo essas coisas e vem falando muito sobre meu filho jovem, isso são instruções que a gente deveria ter recebido desde cedo do nosso papai e da nossa mamãe. Quem dera nós, se nosso papai, a nossa mamãe, esse cantinho aí, se o nosso papai, a nossa mamãe ensinasse a gente desde cedo. Muitos desses ensinamentos aqui, apesar do meu pai e minha mãe sempre me levar na igreja, eu não ouvia muito pregações sobre provérbios, né? A gente na escola bíblica dominical aprende sobre Jonas e a baleia, Daniel na cova dos leões, e
Daniel na cova dos leões, a criação do mundo em 7 dias, Adão e Eva, e a gente vai, né, aprendendo essas historinhas aí, mas ali não ensina sabedoria. Você pode ser muito bom de Bíblia, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa e ainda assim não você sabe, você acredita? Porque é outra questão. Você pode ser uma pessoa muito inteligente intelectualmente, mestrado, doutorado e pai bola, e sabe fazer milhões e muito dinheiro, mas não sabe resolver ou ter uma boa compreensão da vida. Não é difícil você ver, tipo, igual esses tempos eu tava vendo lá um documentário sobre o Elon Musk, muito inteligente, um cérebro muito fora da curva, né? Mas com sérios problemas familiares de convivência. Porque uma coisa não resolve todas as outras. E é por isso que a gente está aqui, para que Deus possa estar trabalhando em nós, nos moldando nesse tempo, para que eu seja um homem e uma mulher sábia. Para que eu seja um homem e uma mulher que glorifica a Deus com as minhas atitudes, que me faça ter uma boa compreensão da vida, que me faça, né, ser essa luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E aí ele começa no Provérbios 6 falando: meu filho, se você se ofereceu para pagar a dívida de algum amigo novo ou pessoa estranha, agora está preso pelas suas palavras. Caiu numa armadilha perigosa. Faça todo o possível para sair dela bem depressa, porque você está preso ao seu amigo pelo compromisso que assumiu. Procure esse amigo e insista com ele, pedindo para ficar livre do trato que fizeram. Não se incomode, nem pense que isso vai ser uma vergonha. Não deixe nem mais um dia sem fazer isso. Não vai dormir antes de conseguir escapar desse perigo. Se você conseguir escapar, se salvará como a gazela que escapa do caçador, como um pássaro que foge do assalpão. Aqui ele começa falando sobre ser fiador, tá? Digamos assim, na questão do seu nome, do zelo pelo seu nome, é cada um por si, Deus por todos, praticamente, tá? Não empreste o seu nome, não empreste o seu cartão. A pessoa chegou, você mal conheceu, vamos fazer uma sociedade, vamos abrir no seu nome, não sei o quê. Eu me lembro que a minha irmã entrou numa construtora, uma suposta ótima oportunidade de emprego, uma construtora. E o cara, um senhor já, envolvendo ela com aquela conversa de vamos fazer negócio e não sei o quê, abrir empresa no nome dela, fazia um monte de coisa no nome dela, deixou dívida no nome dela. E o homem tentando se levantar e caía, tentava se levantar e desmoronava, financeiramente que eu tô falando, né? Eu não sei o que ele fazia de tanta coisa errada, que eu sei que a minha irmã fazia aqueles negócios de AutoCAD para poder fazer projetos de construtora. E ela foi deixando o nome dela envolver porque ele confiava nela e ela pensando que era uma grande oportunidade. Afinal, um homem muito empresário, né, tá me convidando para fazer parte dos negócios, colocando coisas no meu nome, abrindo contas e movimentando grandes quantidades de dinheiro no meu nome. E aquilo tudo para alguém que é nova e para alguém que está começando pode parecer uma ótima oportunidade, mas aquilo se tornou um pesadelo. Foram anos para ela conseguir se livrar das consequências que aquelas coisas no nome dela estavam gerando. Então, você às vezes empresta o seu nome. Ai, me empresta o seu cartão, deixa eu tirar no seu nome. Você tem que ter uma confiança na pessoa. E tem que entender o momento, né? Porque às vezes a pessoa vai te pedir para uma necessidade.
Mas às vezes a pessoa tá te pedindo para uma coisa supérflua, sem necessidade. Eu não tenho muito tempo, eu passei por uma experiência semelhante. Fui lá, comprei uma roupa, um calçado para uma moça no meu cartão e ela pagou 2, 3 prestações e beijo, tchau e benção, muito obrigada, fica com a dívida aí, paga aí. Entendeu? Então, assim, eu tive um suposto prejuízo? Tive. Mas certamente ela perdeu muito mais, porque é uma pessoa que está chegando em São Paulo, ela estava com as suas dificuldades, entendeu? Se ela tivesse, né, valorizado o que eu fiz, né, em outro momento eu poderia ajudar ela em muito mais coisas, né? Porque assim, a gente tem que gerar valor na vida dos outros, né? Então assim, a gente tá aqui para ajudar as pessoas que estão, né, chegando, desenvolvendo, mas quando você anda por caminhos assim, e é lamentável, por quê? Porque quando você chega e você precisa de ajuda, e você não honra os caminhos aonde você passou, você começa gerando já sementes ruins para você colher lá na frente. Depois a gente não sabe por que as coisas demoram a acontecer pra gente, ou porque a gente faz uma sociedade errada que nos dá prejuízo maior. Graças ao bom Deus que o prejuízo ainda foi pouco, né? Mas imagina se depois disso ainda tivesse feito uma dívida mais alta e tivesse acontecido isso. Então, aprende rápido, erra barato e vamos tocar. Mas a advertência é: não seja fiador de uma pessoa estranha. É alguém da minha família que nunca me pediu dinheiro, Samara. Eu tenho uma irmã, eu tenho uma tia, eu tenho uma prima, nunca me pediu dinheiro, mas um dia, inesperadamente, sei lá, aconteceu algo imprevisto. Ela me pediu para doença, me pediu para, sei lá, arrumar uma geladeira que ela não pode ficar sem, e você tendo como ajudar, você ajuda. Mas você vê a pessoa, às vezes, que você mal conhece, que não é da sua intimidade, e você fica aí se propondo, colocando seu nome, se comprometendo, fazendo sociedades, entregando a sua vida, abrindo o seu coração. Bom dia, Sara. Para alguém que você mal conhece. E aí Salomão disse: se por acaso você se ofereceu para pagar a dívida, você se tornou fiador, assinou lá o aluguel da pessoa lá, assina para mim aqui, para mim alugar um imóvel aqui, não se meta nisso, vai dar problema. E depois que der problema, aí você vai dizer assim: perdi a amizade. Porque estraga a amizade, né? Estraga o relacionamento. Então, trata logo de se livrar dessa dívida. Procura lá, a pessoa fala assim: olha, aconteceu um imprevisto, não vai dar mais para eu ficar responsável por isso, entendeu? E vamos resolver isso logo. Porque aí você vai estar se livrando. Você vai se livrar como um pássaro que se livra da armadilha. Porque você deve cuidar do seu nome. Deve zelar pelo seu nome. Existem fases e fases. Mas se você vê, passou anos e anos, a pessoa tá na mesma, sempre endividada, sempre com problemas financeiros, alguma coisa tem, né? Ela precisa aprender. Depois ele vem falando, preguiçoso. Esse é um verso muito conhecido, vou até marcar aqui, Preguiçoso, observe bem as formigas e aprenda uma profunda lição com elas. Elas não têm reis ou governadores para dar ordens e, no entanto, trabalham o verão, ajuntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, só sabe dormir. Até quando você pretende ficar nessa vida boa? Deixe-me descansar um pouquinho mais. Sim, descanse mais um pouquinho e sua pobreza chegará de repente como um ladrão. A necessidade cairá sobre você de surpresa, como um bandido armado. Aqui é
uma das maiores clarezas a respeito da pobreza. Pobreza é improdutividade, tá? Não existe pobreza que resista a alguém que trabalha. Não existe. Não estamos falando de alguém que está passando por uma fase. Estamos falando de alguém que você entra ano e sai ano, você vai ver a pessoa reclamar dos mesmos problemas. Falar que, o Brasil é difícil, o Brasil ninguém arruma emprego. E desde quando você precisa que alguém te dê emprego para você trabalhar? Desde quando você precisa que alguém te dê uma oportunidade para você gerar dinheiro, fazer dinheiro? Entende? Não precisa. A pessoa que fala, eu não consigo, é difícil, tá aqui comigo agora, a Aninha, fazendo minha unha aqui do pé. E a gente sempre conversa. Ela veio lá do Nordeste. Ela veio lá, da onde, Aninha? Qual que é o seu estado? Paraíba. Veio lá da Paraíba. Ela falando assim, Samara, o pessoal lá fica sentado na porta de casa o dia inteiro. Aqui, ó. Ela fez a unha da minha mão e tá fazendo a unha do meu pé. Por quê? Porque ela trabalha. Cria a filha dela sozinha. Trabalha, né? Faz unha aqui, faz unha ali. Vai conquistando sua clientela. Porque quando você trabalha bem, quando você faz algo direito, as pessoas vão reconhecer e vão querer você. Ela saiu do salão onde ela trabalhava e eu continuo fazendo unha com ela. Porque eu gosto da estrutura do salão? Não, eu gosto do serviço dela. Então, ela trabalha, levanta cedo, vai dormir tarde, né? Uma mulher temente a Deus. Aí, a Juliana já quer fazer unha também. Eu já arrumamos outra cliente pra você. E tá fazendo autoescola. Por quê? Porque você fala assim, que vida difícil. Não. Às vezes, você tá dormindo demais. Às vezes, você precisa, despertar pra vida e saber que existem muitas oportunidades. Mas eu não sei fazer unha, mas aí você sabe fazer bolo. Eu não sei fazer bolo, mas aí você sabe fazer uma massagem. Aqui em Barueri, por exemplo, tem vários cursos de graça. Eu não tenho dinheiro para pagar um curso de sobrancelha e curso de maquiagem. A Aninha faz maquiagem e o curso dela foi pela prefeitura. Então, você caça as oportunidades. E eu tenho certeza que se você tiver boa vontade, você não vai ter dificuldade de alguém que vai te abençoar e vai investir em você. Porque o próprio Deus... Aí, quando a pessoa trabalha bem, você se conecta com ela, você vira cliente fiel, com certeza. É isso. Então, a pobreza é improdutividade. Então, Salomão, ele pega pesado com isso. Por quê? Porque as pessoas gostam de culpar o mundo e o governo e Deus pelos seus resultados. Quando, na verdade, a pessoa não está disposta a trabalhar. Ela não está disposta a fazer o que precisa ser feito. Eu vou dormir um pouco mais. Eu vou descansar. Então, descansa mais. Descansar de quê? Então, descansa mais. Não lê livros, não se instrui, não se prepara. Então, a gente precisa olhar para Provérbios e começar a pedir a Deus, Senhor, que essa palavra reflita em mim. Eu quero ver o que eu estou faltando de compreensão e de atitude para andar em sabedoria contigo. Porque assim eu vou evitar muitos problemas. Muitos problemas. Aí ele vai para o próximo tema. Então, a gente falou sobre não ser fiador. Não ser fiador. Sara disse, nossos resultados só dependem de nós. É de nós. Eu tenho a vida que eu mereço. E quando eu digo eu tenho a vida que eu mereço, não é que não tem algo melhor para me viver e que eu tenho que me acomodar, não. Quando eu digo que eu tenho a vida que eu mereço, é que os resultados que eu estou colhendo hoje é exatamente o que eu plantei ontem. E se eu quero mudar o que eu vou colher daqui para frente, dá um beijo aqui na mãe. E se eu quero mudar o que eu vou colher daqui para frente, eu tenho que mudar as sementes. Mas entender que precisa de um tempo para essa semente crescer.
Ai, mas tem 2 meses que eu tô trabalhando igual um jumento de carga. Calma aí. Calma aí. Você tem que dedicar alguns anos da sua vida. Investimentos, por exemplo. As pessoas querem ficar ricas com investimento porque alguém disse, com tanto de investimento por mês, você vai ter alguns milhões e vai se aposentar. Só que você tem que esperar. É a longo prazo, né? Tem que esperar o tempo da semente germinar. Tem que esperar o tempo da colheita. Porque não é assim. Eu me lembro de, às vezes... Bom dia, Alessandra. Bom dia, Fê. Eu me lembro de ter começado o meu processo, eu ter entrado na minha primeira mentoria, e quando eu comecei o meu processo de mudança de mentalidade, já tinha dado uns 5 meses já, que eu tava acordando cedo, que eu tava lendo a Bíblia diariamente, meditando, fazendo live, não sei o que, e eu pensando, cadê? Nada mudou. 5 meses? E Deus falou lá no meu coração, bom dia, cunhada Patrícia, lá de Salvador. E Deus falou no meu coração, eu fico fazendo essas intervenções aqui no meio do raciocínio, né? Cumprimentando vocês. E aí, na hora de fazer o corte pra live, não consegue. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu tinha 5 meses que eu tava agindo diferente, tendo atitudes diferentes, fazendo melhores escolhas, levantando, fazendo atividade física, lendo a Bíblia, lendo a palavra. E aí eu falei, meu Deus, parece que nada tá acontecendo. E Deus falava comigo, no meu coração, são 30 anos fazendo escolhas erradas. 30 anos e você quer consertar tudo em 5 meses? Você quer limpar toda essa sujeira que você acumulou em 5 meses? É a mesma coisa que a pessoa que come mal a vida toda, vai pra academia 5 meses, mudando a alimentação, mudando a rotina diária. E aí você vai lá e fala assim, nossa, eu tenho 5 meses na academia e não tem nada de diferente. É aquela pessoa que vai 5 dias na academia ou depois da primeira semana, se olha no espelho e quer procurar as mudanças visíveis. Não vai rolar. Não vai rolar. Você vem de um estado de uma mulher viril. Uma mulher com disfunções na área sexual. Toda com a cabeça, né? Ansiedade pela mudança atrapalha o processo, Juliana colocou. É isso mesmo, as pessoas querem colocar a carroça na frente dos bois. Você vem aí com toda disfunção. Ou você casa com um cara todo problemático e ele tá dizendo, eu tô me esforçando para mudar. Aí, princípio de ordem, tudo existe uma ordem para acontecer. Bom dia, Bruno. Bruno também faz live de provérbios, gente. Segue o perfil dele lá, Bruno Câmara. Faz live de provérbios, aluno do Piorano. Eu não sei se esse ano ele entrou, mas eu conheci ele quando ele era aluno do Piorano. Um conteúdo muito bom. Segue o Bruno. E aí, eu peguei... E é isso que você precisa saber. A nossa vida precisa de tempo. Aí, ó, 33 já é o terceiro piorando que ele tá fazendo. Não tem como não ter resultado, né? Depois de 3 anos, a gente já colhe muita coisa, mas ainda não é nem a sombra, Bruno, do que há de vir. Não é nem a sombra do que há de vir. Então, a gente precisa entender isso. Quando eu entro num processo de mudança, de buscar sabedoria, por isso que eu leio Provérbios todo mês com vocês. Todo mês. E você vai ler coisas aqui que você já deve ter lido umas 10 vezes comigo, ou eu mesmo já li,
mais de 10 vezes, 20, 30 vezes, 40 vezes o capítulo 6. E com certeza eu vou olhar aqui hoje e vou ver coisas que eu não tinha visto antes. Sara, isso mesmo, muitos resultados eu sei. Essa foto aí do seu perfil é um livro, Sara? O que que é? Porque tem você pequenininha, mas tem uma arte em volta. Fala aí com a gente. Então, a gente é outra pessoa. Cada leitura é uma percepção diferente. Isso, Juliana, sabe por quê? Porque a Samara do mês passado não é a mesma Samara de hoje. A palavra de Deus é viva e se renova a cada dia, Bruna, exatamente. E a Samara que leu mês passado não é a mesma Samara de hoje. A Samara que leu ano passado não é a mesma Samara de agora. Minha compreensão, o meu olhar é diferente. E para cada dia eu tenho algo para aquele dia. Muita gente começa o dia, ou a semana, ou o mês consultando horóscopo, né? Tem gente que adora horóscopo. Eu vou ver aqui o que os astros estão dizendo. Consulta signo. Vai lá. Eu lembro de ter alguns programas de rádio, que quando eu morava na roça passava muito programa de rádio. E eles sempre falavam lá, você que é do signo tal, hoje não sei o que pra você. Mas não tem nada melhor do que você ter o próprio Deus, que conhece passado, presente e futuro, te dizendo e te direcionando o que você precisa para esse dia. E ele fala com você na palavra, ele fala com você no seu silêncio, na sua intimidade com ele, ele fala com você na conversa com um amigo. E é muito melhor quando você vem direto na fonte. E aí, depois de falar sobre, não ser fiador, depois de falar sobre ser preguiçoso, depois ele vem entrando sobre eu vou descrever para vocês um homem vazio, inútil, um homem que não presta para nada. Suas palavras são mentirosas. Você que é mulher solteira, atente-se aqui às características, Aninha, de um homem vazio e inútil. Fuja desse homem. Primeiro que as suas palavras são mentirosas. E para você descobrir a mentira de alguém, deixa ela falar. Gente, a mentira tem perna curta. E o pior cego é aquele que não quer ver. Por isso que você não pode já ir pegando, tocando, beijando, agarrando, abraçando, esfregando, lambendo. Você tem que, vamos conversar. Vamos conversar. Deixa a pessoa falar, você entende o que está no coração da pessoa quando você ouve ela falar. A boca fala do que o coração tá cheio. Sabe o que é? Você fica beijando demais, você já quer ir agarrar, já quer correr pro abraço, Como diz minha amiga lá do... Aí, o mentiroso tropeça na própria palavra. Eu tenho uma amiga, a Francisca, ela fala, o cara só quer saber de ralar coxa. Então, quando você vê o cara que não quer falar, você faz umas perguntas um pouquinho mais inteligentes, um pouquinho mais fora da caixa, o cara nem sabe responder, a cabeça dele é um cérebro de minhoca. Não é uma ofensa, porque cada um tem o seu jeito e com certeza ele vai encontrar alguém na frequência dele. Mas você que é solteira, você precisa atentar para essas coisas. Eu tenho um livro que chama O que Toda Mulher Precisa Saber, o que toda mulher inteligente precisa saber. Eu já fiz umas 2 lives desse livro aqui, do livro inteiro, tá? Não é de um capítulo ou outro. E é um livro muito bom. E quem me deu? Meu pai. Meu pai me deu aquele livro. Então você identifica muitos perfis de cara narcisista, de cara que não vai ser um bom parceiro, só lendo as histórias daquele livro. Eu amo aquele livro. Então, assim, você só vai ser embromada de novo, ou pela primeira vez, caso você não tenha sido casada como eu já fui, vai ser se você se preparar. Então, aqui, Salomão, ele tá dando os códigos, mas ninguém abre Provérbios para ler. Vou te dar
e vou te descrever um homem inútil. As suas palavras são mentirosas. E ele demonstra suas verdadeiras intenções com gestos, movimentos com os pés, piscadinha de olhos. É interessante que Salomão, ele já fazia análise corporal. Ele já fazia análise comportamental. O que é novidade aí para muita gente da área de psicologia, neurociência, PNL, sei lá onde se encaixa esses estudos aí de análise comportamental. Salomão já sabia disso. Ele já sabia que o jeito que a pessoa coloca a mão, o jeito que a pessoa coloca os pés, o jeito que a pessoa, pisca o olho, tudo isso mostra, além das palavras. Seu coração está cheio de maldade, ele passa o tempo todo imaginando novas maneiras de fazer o mal e espalhar o ódio entre as pessoas. Por isso ele será castigado de repente, será destruído e não haverá remédios para ele. Pois é, princípios de análise comportamental que funcionam há mais de 2000 anos. E aqui ele termina essa parte, meio que conclui esse assunto, falando sobre as consequências que virá sobre esse tipo de pessoa. Então, a pessoa que acha que ela é espertona, que engana todo mundo, que consegue passar a perna, embromar, dobrar qualquer pessoa, e ele tá achando que ele tá saindo por cima da carne seca, ele tá se enganando, porque as consequências, e no final, vai ser queda. Vai ser queda. E aí ele entra em outro assunto, ó. Você vai ver isso muito em Provérbios. Aqui ainda a gente tem alguns versículos tratando do mesmo assunto e se complementam. Mas é muito comum você encontrar aqui um verso independente do outro. Um verso falando de uma coisa e outro falando de outro. E aqui ele muda o assunto e ele diz assim: porque há 6 coisas que o Senhor odeia e a última que ele simplesmente detesta. Aqui estão elas. 6 coisas que o Senhor detesta. Praise the Lord, Roberto. Praise the Lord. Ó, a primeira coisa que o Senhor detesta: um olhar que demonstra orgulho no coração, mentira, violência e assassinos. Olhar. Presta atenção, hein? Olhar. A segunda coisa, uma mente que só pensa em fazer maldades. Mentira planejada para prejudicar alguém e espalhar o ódio entre irmãos e amigos. Bom dia, meu amor. Guten Morgen. Chegou agora. Jovem, obedeça o seu pai e nunca deixe de seguir o conselho da sua mãe, que ele já entrou em outra questão, tá? Então vamos lá. Um olhar orgulhoso no coração, mentira, violência e assassinatos. Uma mente que só pensa maldades. E mentira planejada para prejudicar alguém. Espalhar o ódio entre irmãos e amigos. 7 coisas, ó. Um olhar que demonstra orgulho no coração. Mentira, violência, assassinatos. Uma mente que só pensa em fazer maldades. Mentira planejada para prejudicar alguém. E espalhar ódio entre irmãos e amigos. 7 coisas. 6 coisas que o Senhor detesta e uma última que ele simplesmente detesta. Aqui estão elas. Eu gosto dessas partes aqui de Provérbios, porque Salomão ele faz algumas coisas que os youtubers, o pessoal que produz conteúdo para a internet usa. Eu não sei se você já percebeu aqueles vídeos assim, ó. Eu vou te dar 6 dicas para você fazer um vídeo viral. E vou dar uma última. Fica até o final desse vídeo que eu vou te dar a última. É isso que ele fez aqui. É um tema de vídeo. 6 coisas. E fica até o final que eu vou dar uma dica bônus.
Por que ele não falou logo, ó, as 7 coisas que o Senhor detesta? Não, ele disse as 6 coisas que o Senhor odeia e uma última que ele simplesmente detesta. Então, lê até o final, que a última você vai ficar surpreso. Eu gosto disso, porque eu vejo algumas... ele sabe prender a atenção da pessoa. E parece tudo original, né? O que a gente vê aí na internet. Mas não é. Então você vai ver, tipo assim, 6 vantagens de comprar tal carro. E no final vou dar uma vantagem bônus que você vai saber. 6 tipos de mulheres que você não deve se relacionar. É tudo isso que você vê nos vídeos hoje em dia. E eu adoro isso porque o Salomão, ele é brabo. Ele é brabo. E aí depois ele começa, jovem, obedeça o seu pai. Não deixe de lado os conselhos da sua mãe. Grave as ordens de seu pai em seu coração. Isso aqui é princípio de honra, tá? Tenha sempre diante de você. E elas servirão de guia para os seus passos. E lhe darão um sono tranquilo. E cada novo dia servirão de professor para lhe ensinar o que é certo. Cada novo dia você tem algo a aprender. Se você finalizou o dia e você não aprendeu nada, foi um dia perdido. Cada novo dia serve de professor para lhe ensinar o que é certo. As ordens de seu pai e os conselhos da sua mãe são uma lâmpada para iluminar o caminho da vida. Quando seus pais castigavam você, eles estavam querendo lhe mostrar a direção certa para uma vida feliz. Papai e mamãe querem uma vida boa. Samara, você não sabe quem é meu pai. Você não sabe quem é minha mãe. Nós estamos falando de pai e mãe dentro de um padrão ideal aqui, tá? E nesse caso aqui, se você não teve uma família de origem que você se orgulha, pois trate de criar uma família que você tem orgulho. Você não pode mudar para trás, mas você pode mudar para frente. A Sara disse, ó, que eu perguntei aqui sobre a arte aqui. É um produto que eu vou lançar amanhã, PMD, Perca o Medo do Digital, 7 pilares para prosperar em todos os sentidos da vida. Que legal! Aí, quem já se identifica e tá precisando, ó, segue a Sara lá. Quem tem medo do digital, ó. Muito bom. Então, 24. Os seus pais queriam evitar que você fosse vítima da mulher falsa, da prostituta que engana os jovens com palavras doces e mentirosas. Ontem a gente leu que as prostitutas, a mulher imoral, ela usa palavras doces e mentirosas. Não dê valor à beleza dessas mulheres, nem se deixe atrair pelos olhares provocantes que elas dão. Cara, para um homem resistir a uma investida de uma mulher, ele tem que estar muito com Deus. É muito, muito difícil um homem resistir à investida de uma mulher mal intencionada. Ontem a gente falou um pouco sobre isso. Que quando os homens, eles são meio... Vocês me desculpem aqui se tiver homem aqui na live, tá bom? Mas os homens, eles são bem pateta. No sentido, assim, de sedução de mulher. Eles não percebem. Eu cansei de ver inúmeros reality shows, assim, de namoro. E já vi também muitas... Repete tudo, por favor. Ai, meu Deus. Eu não vou falar essa palavra mais, não. Eu já vi muito reality show, tá? Qual parte, Juliana? Eu não lembro agora. Você tem que me lembrar aí. Os homens, eles são fácil presa para uma mulher sedutora. Bom dia, Marcel. Tudo bem?
Os homens que não têm relacionamento com Deus, que não têm sabedoria, eles são presas fáceis. Porque a mulher, ela sabe usar as palavras. Mana, vou falar igual a... Mana, as mulheres vêm com poder. As mulheres vêm com poder. Um poder de persuasão, de sedução. A sensualidade não é uma coisa totalmente negativa, se ela é usada no lugar certo, da maneira certa. Só que as mulheres descobrem esse poder e elas fazem o regaço na vida do cara, se ela quiser. Se o cara encontra uma mulher que coloca ele pra cima, que faz ele crescer na vida, ele tem que levantar a mão pro céu, porque aqui em Provérbios diz que uma esposa sábia só Deus pode dar. Então o cara que ele quer se livrar da sedução de uma mulher imoral, que vai acabar com a vida dele, vai tomar o dinheiro dele, às vezes vai engravidar dele, vai, sabe, vai arrasar com o relacionamento dele. Pro cara resistir à tentação de uma mulher e pro cara ter o privilégio de ter uma mulher virtuosa do lado dele, uma mulher sábia, ele precisa ser tete a tete com Deus. Ele precisa estar ali, ó, Deus, me dê sabedoria, me ajuda, eu tô aqui, eu sou seu amigo, eu sou seu parça, vamos junto, porque só o Senhor pode me fazer discernir. Eu sei que tem mulher aí pronta para levar o homem pro buraco. E aqui vai uma lição. Você que um dia foi essa mulher que ao invés de ajudar o cara, só ajudou ele a se afundar. Você pode ser transformado em Deus também. Todos nós, isso não é tipo assim, aquela mulher é curva de rir, aquela mulher é traia e não tem mudança para ela. Ela pode ter sido sim, em algum momento. Mas quando Jesus entra na vida dela também, existe transformação, existe cura. E aonde ela foi maldição, ela pode ser uma bênção. E você, homem, que também já teve uma experiência ruim com a mulher, acredite, trabalhe em você, se molde, se transforme. Porque Deus pode te dar um relacionamento abençoado. Não existe isso, fulano tem dedo podre. Fulano nasceu para viver solteiro. Não existe isso. A não ser que você não queira. Mas se o seu coração sonhou com família, se em algum momento você desejou viver isso, acredite, Deus pode fazer nova todas as coisas. Ontem a palavra que foi ministrada na igreja foi muito boa. E ele falando sobre, no original, o hebraico, às vezes traduzido para o português, usa a mesma palavra. Mas a palavra foi, Deus faz novo, e Deus faz novo diferente. Não é só que Deus faz de novo. Ele renova as coisas e faz novo diferente. Então acredite nisso. A palavra ela é transformadora. E ore pelas pessoas que passaram pela sua vida, lhe abençoe elas. Que elas hoje tenham bons relacionamentos e que você também construa um novo relacionamento e abençoado. Então vamos lá. Não dê valor à beleza dessas mulheres que se deixam atrair pelos olhares provocantes que elas dão. Mas é bonitona, olha o par de coxa, olha a comissão de frente, olha que mulher bonita, olha como ela sorri pra mim. Acabou, Nina? Só deixa eu secar um pouquinho que eu passo. Não, tá bom. Olha só que mulher linda, que olhar sedutora. Olha, ela fala comigo como meu marido, como a minha esposa não fala. Ela faz o que minha mulher não faz. E aí você se encanta pelo sorriso.
Você se encanta por aquela que não é sua. E Salomão está falando, não dê valor à beleza dessas mulheres. É muito bonita por fora, mas por dentro não é legal. Não é legal. E aí no 26 ele vem falando, bate pesado, tá? E a mulher que trai o seu marido é pior do que a prostituta. Olha o que Salomão fala. Esta exige, a prostituta quer dinheiro. Mas a mulher que trai o marido, ela só deseja destruir a vida do cara. Quantas reportagens de jornal eu vi de mulheres que são mortas, de homens que matam o cara. Quantas e quantas reportagens. Por quê? Porque esse tipo de atitude de adultério e prostituição, isso leva para caminho de morte. Será possível alguém abraçar brasas acesas sem queimar o peito? É possível alguém andar sobre brasas acesas sem queimar os pés? Da mesma forma, é impossível alguém roubar a mulher de outro homem e não ser castigado pelo seu pecado. Os homens desprezam o ladrão mesmo quando ele rouba para matar a fome. Além disso, se for apanhado em flagrante, terá de pagar 7 vezes o valor roubado. Mesmo que para isso seja preciso vender o que tem. Só mesmo um louco seria capaz de roubar a mulher de outro homem. Só mesmo alguém que deseja destruir a própria vida faria uma coisa dessas. O seu destino será violento e as feridas e a vergonha pública, porque o marido traído ficará furioso. Ele será dominado pelo ciúme e fará qualquer coisa para se vingar. Ele não aceitará qualquer pagamento nem belos presentes. Ele preferirá castigar quem o traiu. Isso aqui é um alerta para jovens. Conheci, em algum nível passei por isso, de ver alguém solteiro se relacionar com uma pessoa casada, e a mulher apanhar na rua, e a mulher ir no serviço da outra, fazer barraco, e o cara bater no outro na rua. Oi? Quantas e quantas coisas. Aninha, muito obrigada. Tá. Quantas e quantas coisas a gente pode ver nas notícias nos jornais de coisas que aconteceram. Esses dias mesmo eu tava lá em Guarapari e eu conheci um casal que mora, tipo, meio que no... O casal mora na favela. E lá é assim. O cara matou o outro porque pegou a mulher dele. O cara matou o outro porque pegou a mulher. Tudo bandido. Tudo marginal. Tudo vida louca. Tudo usuário de droga, vende droga. E eles falando naturalmente. No telefone, fulano matou. Deve ter pegado a nega dele. Essas coisas aqui que a gente arma cilada para nossa própria vida. Mas se nós amarmos a sabedoria, e se ela for a nossa amiga, e se nós pedirmos a Deus, Ele vai nos ensinar a andar com decência e ordem para que eu não traga morte, prejuízo para minha casa. Não é difícil a gente olhar para a Bíblia e ver sérias consequências para casos de infidelidade e traição. Não é difícil. A Bíblia é uma completa exposição. E ninguém vai olhar para Davi como alguém diferente e dizer que ele é alguém indigno por conta do que ele fez, porque Deus muda a nossa história. Deus muda a nossa história. Não importa o caminho pelo qual andamos. Não importa o caminho pelo qual nós caminhamos. Deus, Ele faz novo e faz diferente. Eu não quero que você olhe para essa palavra aqui e se sinta culpado e se sinta mal se por acaso você está vivendo algo semelhante. Samara, eu tenho sido essa mulher imoral.
Eu tenho sido essa mulher que tem olhado para um homem e tem usado a minha sensualidade de maneira errada. Eu tenho desejado o marido de alguém. Ou eu tenho desejado a mulher de alguém. Não, chegue perto de Deus e diga: Senhor, reconheço as minhas faltas. E eu quero a sabedoria para que eu possa resistir às tentações. Para que em Ti, Senhor, eu possa ter uma caminhada, uma vida feliz de verdade. E desfrute das bênçãos de ter um lar abençoado pelo Senhor. É para você. É para mim. E não está tudo perdido. Ele é um Deus que dá novas chances para nós. Ele nos dá nova chance, a gente ofende ele, a gente briga, a gente se rebela, a gente peca. E aí quando dói, a gente volta, a gente chora e diz: Pai, me perdoa. Me desculpa, Pai. E ele: tá, então vamos começar de novo? Vamos. Eu te amo, filha. Eu te amo, meu filho. As consequências eu não posso tirar, porque o mundo espiritual, ele é legal. E aqui se faz, aqui se paga. Bateu, levou, mas eu te amo, eu não vou deixar você passar por isso sozinha. Vamos escrever uma nova história? Vamos. Vira a página, vira a página. Aí ele vai escrevendo e você se sente confortável. Na série de lives que eu fiz aqui dos profetas menores, você vai achar aí no meu Instagram a live de profetas menores. É essa a vida do povo de Israel a vida inteira. Se aproxima de Deus, Deus abençoa, eles se esquecem e voltam às práticas, voltam a adorar outros deuses e se esquecem do Pai e se esquecem do seu Deus. E aí eles sofrem no mundo, sofrem no pecado, e aí eles clamam a Deus, Deus cura, Deus sara as feridas, e eles novamente voltam. E essa analogia de prostituição, eu gosto sempre de levar não só para o lado de marido e mulher. Às vezes essa prostituição é no nosso relacionamento com Deus. E Deus não vai deixar impune aqueles que nos tiram e nos roubam dele. Nós precisamos conservar a nossa fidelidade e pedir a Deus para marcar em nós a fidelidade, a lealdade, a honestidade, a verdade, tudo que é puro, para que possamos andar nessa vida de cabeça erguida e glorificando a Deus com todas as nossas atitudes. Porque aonde o inimigo encontrar a brecha para entrar, ele vai entrar. E o inimigo que eu falo, gente, não é nada externo não, viu? Ele trabalha aqui, ó, na minha mente. E ele encontra brecha para entrar na mente quando eu abro as portas dos olhos e dos ouvidos. Eu vejo e ouço coisas que talvez eu não devia ver nem ouvir. Quando eu resolvi, não é que eu resolvi, o pecado machuca demais. Machuca demais. E causa uma sensação de inutilidade, de falta de respeito consigo mesma e, consequentemente, dos outros com você. E você cansa uma hora, né? Alguns cansam mais rápido, outros demoram mais para cansar. Mas a consciência vem sempre batendo aqui, ó, tem algo de errado. Isso não é o certo. Deus tem algo melhor para você. Você não tem que aceitar
deitar com o homem e sair rápido às pressas porque ele precisa ir atender a esposa, ou porque você precisa voltar para casa. E você precisa limpar os rastros, limpa o histórico de mensagem, limpa a galeria, limpa as fotos, limpa. Uma preocupação o tempo todo com o que vão descobrir, e você anda na rua e você fica preocupada se alguém está vendo, e você tem aquela preocupação de senha no celular o tempo todo. O seu celular não pode, Deus me livre, se alguém pegar o celular de alguém que está aprontando. Eu sei o que é isso. Cuidado com a galeria de fotos, as fotos que você tira, as fotos que você posta. E se a foto vazar... Deus foi muito misericordioso comigo, gente. Muito misericordioso. Porque o tanto de gente que eu vi cair na boca do povo. Brian, lá no quintal, tá? O tanto de gente que eu vi cair na boca do povo, foto vazar, escândalo aparecer, mulher pegar conversa, marido pegar conversa. E as minhas tretas fui eu mesmo que confessei. Eu mesmo que cheguei e admiti e me arrependi. Porque eu realmente queria mudar de vida. Um pouco disso está no meu livro. Eu só sei que você cansa e você quer viver uma vida em paz, sem ansiedade, com aquilo que é seu. Porque um dia eu encontrei Jesus no poço. Quando você tenta evitar as pessoas, você vai ter uma vida muito sofrida, porque você vai buscar água para matar sua sede num horário que ninguém vai, porque o sol tá forte demais. O sol tá forte demais e a mulher se propõe a esse tipo de coisa porque ela quer fugir do confronto com as pessoas. Porque ela não tem orgulho da sua imagem e nem da sua história. E é muito triste alguém que vive assim. E é por isso que eu falo disso, porque eu preciso achar essas mulheres e dizer para elas: tem um jeito de sair. Tem liberdade para você. Tem cura para você. Esse não é o seu fim, a sua história não termina assim. Você tem um Jesus que te encontra e que te ama como ninguém nunca foi capaz de te amar. E aí você deixa as velhas obras, você deixa as velhas práticas, não por medo do inferno. Não por medo de alguém descobrir. Não por medo da condenação das pessoas. Você deixa as velhas práticas, as velhas obras, porque você sabe que o seu noivo tem uma vida de verdade para você. Quando a gente lê lá em Cantares, o noivo que chama a noiva na porta e ela não o recebe. E depois ela sai à procura dele de maneira desesperada. Ela apanha na rua. E é isso que o pecado faz. Ele nos maltrata. Ele nos agride. Ele nos fere. É através de pessoas? É. Mas a primeira a fazer isso comigo foi eu mesma, quando eu escolhi dizer não para o chamado dele. Mas ele vem com todo amor e carinho, ele insiste em nós. E é tão constrangedor quando você quer se explicar, você quer se justificar, você quer dizer: eu aceito ser só sua serva, ser só sua empregada. E ele ainda te chama de filha, ele ainda te chama de esposa.
Ele ainda diz que tem um lugar de honra para você. Porque não é sobre mim, é sobre o que ele é capaz de fazer em mim. É sobre o status de carregar o nome dele. É pelo nome dele. Foi pelo que ele conquistou. Já é 10 horas. E eu quero encerrar aqui hoje com você. Porque essa palavra, esse Provérbios, a palavra de Deus, ela vem confrontando e ela vem cortando. E ela vem causando transformação em nós. É por isso que você tem que vir aqui comigo. Não vou dizer assim, não tem que vir comigo. Mas você tem que ter esses momentos com Deus. Junte com pessoas. Una-se pessoas. Tem gente fazendo estudo bíblico em vários horários. Tenha um grupo com quem andar. Tenha gente com quem caminhar. Para que você possa ter esses momentos de estudo, de leitura, de oração, de quebrantamento. Aí, eu tô melada aqui, me dá aqui esse pano. Peraí. Limpei. Desculpa, gente. Você tem que ter esses momentos. Porque o Espírito Santo vem e nos transforma. Todos os dias você conversa fiado, às vezes, com alguém sobre a vida de alguém. Todo dia você vai lá, assiste sua novela, seu jornal. Não sei que tipo de conteúdo você acessa. Mas a sua alma, o seu espírito precisa de Deus. É Jesus, aquele que preenche todo o vazio, que não vai deixar você ser essa mulher, esse homem que vai buscar naquilo que é passageiro o conforto e o consolo para algo que só Jesus pode preencher. Às 5 da manhã também a gente tem o Manual do Criador. A gente está lendo o livro de João. Esse é no Meet. Bom dia, Cristiane. Às 5 da manhã. Às 9 da manhã a gente está aqui lendo Provérbios. E eu sei que se você segue gente boa, gente, não vou dizer gente boa, porque aí a gente tá já meio que julgando, né? Mas se você segue alguém que transborda de Bíblia, assista as lives, faça as suas lives. Aí você diz assim, mas eu não sei muito, né? Aí a Sara, graças ao bom Deus já não existe, não assiste TV aberta. Graças ao bom Deus. Às vezes a gente pensa, eu não sei muito, Samara. Eu não sei muita coisa. Mas eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa aqui hoje. Grava nem que sejam uns stories, me marca. Olha, hoje a gente leu Provérbios 6, essa parte da formiga, ou essa parte do não ser fiador, ou essa parte de coisas que Deus não gosta, ou essa parte de prostituição, de adultério, não sei. Cristiane, com certeza, eu vou marcar a collab, tá? A Juliana vai me ajudar e a gente entrar em contato com você depois e a gente vai marcar com toda certeza. Então, às vezes você tá no nível, vamos supor, eu tô no nível 2, eu não vou realmente falar para quem tá no nível 7, né? Mas eu tô no nível 2, eu posso ajudar alguém que tá no nível 1, né? Eu tô no nível 3, eu posso ajudar alguém que tá no nível 2, que tá no nível 1. Talvez eu não seja... Eu não tenho teologia, apesar de meu pai ser pastor, ter sido pastor, e eu ter contato com a Bíblia desde a minha infância. Mas muita coisa é nova pra mim. Eu só sei que boca fechada mata. E que tem alguém esperando pelo seu transbordo hoje.
Seja uma mensagem no WhatsApp, seja uns stories, seja um reels, seja um versículo que você vai compartilhar. Apenas faça, tem alguém esperando por você. Deixa esse rio fluir. O que você vai fazer com isso que você se alimentou hoje, com essa água que está passando por você? A água parada apodrece. Deixa esse rio fluir através de você. Amém? Pai, que o Senhor que trouxe essas pessoas aqui nessa manhã, pelo teu motivo, pela tua vontade, o Senhor que conhece a gente desde quando a gente estava no ventre da nossa mãe. Eu quero te agradecer por essas pessoas que estão aqui, que passaram por aqui ou que de alguma maneira vão assistir. Que elas sejam tocadas pelo Senhor, que a tua palavra produza em nós transformação. Nós não queremos ser ouvintes negligentes. Nós não queremos vir aqui, que bonito, que impactante, e chorar e não fazer diferença na nossa vida. Nós realmente queremos, Senhor, que a tua palavra produza em nós uma mudança de vida, de maneira que nos aproximemos cada vez mais e nos tornemos cada vez mais semelhantes a ti. Seja conosco nesse dia, Pai. Glorifica o teu nome em nós. Nós te rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Pai. Obrigada por esse dia. Em nome de Jesus. Já é. Já é. Faça um excepcional quinta-feira. Tamo junto até depois do fim. E até amanhã, 9 da manhã. Tchau.